Papo com Pancho está de volta, este podcast criado para conversar com pessoas aqui de Blumenau e região, pessoas que trabalham aqui, que nasceram aqui, que se destacam no que fazem aqui na nossa região de Blumenau e também no Médio Vale do Itajaí. Enfim, a gente vai abrangendo um pouquinho toda essa nossa região aqui para trazer as pessoas que têm o que passar para a gente, que têm o que contar, que podem inspirar a gente, tanto na vida pessoal quanto na profissional, e acho que no caso de hoje, e geralmente tem acontecido isso, né? Essa pessoa vai inspirar com certeza nos dois lados, que eu tenho certeza que ela tem muita coisa para contar do lado pessoal e também do lado profissional. Antes de você saber quem é, aliás, você já sabe, né? Tá divulgado já, é óbvio que você está aqui por conta dela, mas eu preciso passar alguns recados paroquiais, lembrar para vocês que a gente está no YouTube, estamos no Spotify, estamos também no Apple Podcast e no Amazon Music. Você pode seguir lá no canal, se inscrever no YouTube. Aproveita para dar um like nesse vídeo, compartilhar com quem você acha que pode aproveitar todo esse conteúdo, comentar, por que não, fazer um comentário sobre o que a gente está conversando aqui. E também aproveita no YouTube para acionar a sineta, porque assim você fica sabendo quando os episódios são publicados. Eles têm data e hora, é toda quarta-feira ao meio-dia, mas você não precisa ficar decorando isso, a sineta vai te ajudar a te lembrar que tem algo novo lá no canal do Pancho no YouTube. Procure por Papo com Pancho que você vai achar rapidinho. Também siga @pancho.com.br no Instagram, lá eu publico os cortes dessas entrevistas, lá e no YouTube também, e também coloco sempre que um novo episódio foi publicado, eu anuncio lá no Instagram para vocês também, então siga @pancho.com.br. Lembrando que Papo com Pancho é patrocinado pela Karsten, empresa aqui de Blumenau que une bem-estar e inovação em artigos de cama, mesa, banho e também decoração. Produtos que trazem mais aconchego para o seu dia a dia. Visite a loja Karsten em Blumenau, fica ali no acesso a Pomerode, na SC 421, bem pertinho da empresa, e renove a sua casa com muito mais conforto. Dados os recados paroquiais e agradecido ao nosso patrocinador, tem que agradecer a presença dessa mulher especial, Maraike Valentim. Tudo bem, Maraike? Como estás? Ótimo, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, viu? Tu não usas mais Valentim no meio artístico, né? Teu nome mudou. Era Maraike Valentim e agora é Maraike, isso artisticamente, obviamente. Mas eu posso te chamar de Maraike Valentim, né? Claro que pode. Não tem problema nenhum, meu nome, né? é isso. Aliás, eu tenho até uma queixa para falar, para dizer, para relatar por conta disso, porque eu fui reouvir os teus discos, para quem não sabe, para quem não conhece. Maraike tem 2 discos gravados, ela é cantora, professora de canto também, mãe, esposa, amiga, enfim, que mais? Aluna de psicologia agora também, né? Quase uma psicóloga. Para preparar para essa entrevista, fui lá ouvir os discos. E eu procurei lá no Spotify, Maraike, e só achei o 2, e eu falei, cadê o primeiro? Cadê o primeiro disco da Maraike, que leva o nome? Maraike Valentim, se eu não me engano. Pensei, será que ela tem outro perfil com Maraike Valentim? E era isso, Maraike. Como é que me faz isso? Então, rolou esse bug quando eu fiz a mudança do nome, porque a mudança foi justamente no lançamento do segundo disco. Do 2. Do 2. E aí, quando eu fui colocar ele nas plataformas digitais, aí o pessoal me informou, olha, mas como é outro nome, você precisa vai ser outro perfil, não dá pra colocar tudo no mesmo. Não dá pra mudar o nome? Se o teu nome artístico mudar, tu não pode lá tirar o Valentim e colocar? Então, eu não lembro agora qual que era o impedimento, mas tinha um impedimento que não dava pra fazer, e aí acabou que ficou separado. Ai, que droga isso. Isso é ruim. Aí eu tenho que, fazer essa mão de avisar o pessoal, o primeiro tá lá, o segundo tá aqui. Tem que seguir Maraike Valentim, não vai ter nada de novo lá, mas exatamente. O primeiro tá lá. O primeiro tá lá. E o segundo, 2, tá lá no Maraike, então. Isso. Então siga no Spotify Maraike e Maraike Valentim pra garantir. Isso, e ouvir os 2 álbuns, né? Agora a gente não pode nem falar disco, né? Não. Porque não é disco, não é CD. Disco entrega, é álbum. né, Pancho? Entrega a nossa idade. É álbum, né? álbum. Maraike, há quantas anda a tua carreira como cantora? Porque a gente viu o lançamento do 2, que já faz um tempinho já, né? Foi 2017. 17? Caramba, eu achei que era 19, eu pensei, não, foi antes da pandemia. Foi antes. 2017. E depois do 2 não veio... Não, depois disso eu lancei... Álbum não, eu lancei singles, mas não lancei mais nada
de álbum, enfim. Mais recentemente, no final do ano passado, eu vi um show teu lá no Tom Daqui, né? Muito bacana, aliás, esse projeto, né? Querido, do pessoal ali da tela, né? Espaço muito Criativo. Legal, muito legal. Siga também no Instagram, @Tom Daqui, se eu não me engano, e vai achar rapidinho. Mas eu não tenho visto movimentação, vamos dizer assim, de composições novas, de gravações novas. Me conta um pouquinho desse teu momento como artista, como cantora. O que acontece é que eu tô extremamente envolvida com outras coisas que têm tomado demais o tempo, assim, né? Então, eu tô no último ano da faculdade de psicologia. Último ano já? Último ano, por isso que eu te falei. Caramba! Quase psicóloga. E essa é uma área totalmente nova para mim, né? Então, tem que estudar. Não satisfeita com isso, eu fiz uma pós durante a faculdade. Então, eu já tenho uma pós em psicopatologia. Não tá nem formado e já tem pós? Como assim? Porque já tinha, né? Então não é pós, é inter? Já tô fazendo a segunda. E aí, nesse meio tempo, também dando muita aula, né, Pancho? Depois da pandemia, quando eu saí da escola do Teatro Carlos Gomes, onde eu dei aula 13 anos, e comecei a dar aulas só particulares... aumentou muito o volume de pessoas e o trabalho também, né? Porque aí não é só dar aula, é o empreender, é ter o espaço e tudo mais. E acabou que isso toma um super tempo. Então, o lado artístico tá um pouco... estacionado. Ele tá dando um tempo, assim, sabe? E em algum momento vai rolar, sabe? Falta inspiração? Tu esperas chegar um momento, tipo, eu preciso agora botar pra fora isso e eu quero... Como é que funciona, assim, Pra mim, funciona, às vezes me dá muita vontade de cantar, sabe? Mas pra isso um show resolve. Resolve. Né? E aí acaba ficando só no show. Mas quando tem show também, né? Vamos combinar. Tem show, que também tá mais espaçado. Né? Tá bem espaçado, isso que eu ia dizer. Isso que eu ia dizer. Não, mas é mais a questão de falta de tempo mesmo agora, sabe? Isso tem pego mais, assim. Porque tu és mais cantora que compositora, né? Sim. Tu tens algumas composições? Eu tenho, dá pra contar nos dedos de uma mão. Certo. Tá? Mas pra isso tu contas muito com parceiros, com no os caso. parceiros, né? Com o Gregory, principalmente. Né? Teu marido? Meu marido, né? Então, às vezes eu quero falar sobre um determinado assunto, eu falo pra ele, vamos fazer uma música que fale sobre isso, né? E às vezes ele faz a letra primeiro, convida algum amigo nosso, compositor, pra fazer, porque a gente faz a letra e já vê, isso aqui tem cara de fulano, né? Vamos pedir pra ele, vamos pedir pra ela e tal. E às vezes não, às vezes eu vejo as músicas nascendo ali em casa também, eu ouço e falo, essa aí eu quero cantar. Mas como é que tu vês isso nascendo? Eu vou acompanhando, o Gregory me mostra muito, né? Porque tem uma... Ele escreve com frequência? Gregory, pra quem não sabe, primeiro vamos falar do Gregory Harrington. Aliás, eu tava em dúvida, vou chamar o Gregory ou vou chamar a Maraik? Quem que eu chamo primeiro? Rolou esse estresse na minha cabeça Primeiras aqui. damas. Primeiras damas, com certeza. Porque daí eu venho e já falo um monte de coisa. Porque o Gregory, por vocação, por ofício, ele é psiquiatra. Sim. Mas é um autor incrível. Tem quantos livros publicados já? Tem 3, né? 3 livros. 3? Eu pensei que eram 4. São 3? Eu acho que 3 ou 4. Enfim. 4, tá. São 4. São 4 livros. Letrista incrível, né? Várias músicas aí que venceram... concursos e festivais nacionais, né? Dramaturgo. Escreve peças de teatro também, né? É incrível, assim, o poder que ele tem com as palavras, né? Sim. E tu tens isso dentro de casa, né? Deve ser bom demais, né? É muito bom, é muito bom. O Gregory não tem muito hábito de escrever sem ter uma demanda específica. Né? Tinha. Né? Quando a gente se conheceu e tal, ele gostava... Ele escrevia mais. Se soltava. Isso. Às vezes até se isolava, assim, ia ficar uma semana na praia escrevendo e tal. Principalmente na época que ele estava dedicado a escrever os livros. Certo. Né? Hoje em dia já são demandas. Então, os amigos músicos... eu fiz uma música, Gregory, você faz a letra. Ou pede para fazer a letra primeiro, para a pessoa musicar, né? Independente da ordem. E teatro também. Então, o pessoal pede pra ele, né? E aí, agora ele tá escrevendo uma peça pra um grupo lá do Pará. Caramba! Que loucura! Do Pará não, minto, do Rio Grande do Norte. Enfim, lá de cima também. Aí tá escrevendo. E, enfim, eu vejo, né? Ele me mostra. Fulano mandou uma música muito legal e tal. Aí ele deixa eu ver. Geralmente ele deixa eu ouvir só a música. A letra só depois de pronta e aprovada, né? Os compositores mandam a música? Mandam.
Já com melodia de voz e tudo, e sem a letra. É mesmo? Tinha muita curiosidade de saber como é que funciona isso. Porque para cada um deve funcionar de um jeito diferente também, né? Não é um padrão. Não, não é. Mas geralmente já vem a melodia pronta, a pessoa já vem cantando. Às vezes tem até uma outra palavra em algum lugar que a pessoa imagina que cabe. Ou tem uma pequena frase, sei lá... Bom dia, que eu gostaria, né? E já que vem pode cantando. Ser um embrião para a letra, né? Exato, né? Às vezes vem com um pedaço ou outro, mas geralmente vem a melodia já pronta e aí ele vai encaixando, vai escrevendo a letra em cima. E todos esses contatos, porque ele está escrevendo para o pessoal do Nordeste ou do Norte, e vocês têm amigos no eixo Rio-São Paulo, por exemplo, de música popular brasileira, da nova música popular brasileira, vamos chamar assim. Tudo isso veio a partir do trabalho de vocês. Sim, sim. Quando... Esses contatos, eu digo. Exato. Né? Na verdade, a minha carreira oficial, assim, minha carreira de cantora nasceu junto com o meu casamento com o Gregory. Gregory sempre foi um grande incentivador, né? E foi quem sempre me falou, vai, faz show, vai, não sei o quê, vamos montar a banda, vamos gravar. Você tem que gravar um disco. Como você não Mas tu cantavas onde? Eu cantava no Botequim Volstein. Sim, claro. Lá nos primórdios. Na Floriano Peixoto. Lá foi onde eu oficializei a primeira vez. Eu ia... dava umas canjas com todo mundo e tal. Aí um dia lá no final da noite o negão olhou pra mim e falou assim, Maraik, quando é que nós vamos fazer um show teu? Eu falei, eu não tenho banda. Ele falou, então arruma. Eu falei, tá bom. Simples assim. Foi assim. Eu falei, então tá, então marca aí, vamos marcar. Eu falei, bota uns meses, né? Pra eu ter tempo de achar esse povo agora. E foi assim, ele marcou, sei lá, pra 4, 5 meses depois. E aí as coincidências foram acontecendo, o Juninho estava justamente vindo, eu já conhecia o Júnior Marques, né, que é meu pianista. Que é teu cunhado. É meu cunhado e é meu pianista, né, há muitos, desde sempre. Um baita de um pianista, e não só pianista, né, produtor, cantor. E tem um trabalho autoral incrível também, né? É muito legal, né. Pra quem não sabe, o Júnior Marques foi o tecladista do Vitor Clay. Isso. Maestro do Vitor Clay, né, Vitor Clay chamava ele de maestro da banda, assim, né, por muito tempo, né. Muito bacana. E aí ele estava justamente se mudando pra cá, naquela época, e me avisou, Maraik, tô morando em Blumenau, se tu precisa... Aí eu falei, querido, tô precisando... Isso antes da Mayla? Isso antes da Mayla. Antes de ele casar com a tua irmã? Antes da Mayla, eles nem se conheciam na época, né? Se conheceram por conta da banda. Entendi. E aí juntou Mayla, minha irmã, né, na percussão e tal, ele, enfim, outras pessoas, e aí a gente começou a tocar lá no botequim de vez em quando. Nesse meio tempo eu conheci Gregory e tal, e aí a coisa... foi deslanchando aos poucos. Eu não lembro de ter te visto no botequim, mas eu lembro muito bem de um show no mercado de Itajaí, se eu não me engano. Um dia à noite, um sábado à noite, provavelmente. Foi a única vez que eu toquei lá, é verdade. 2009, faz muitos anos. 2000. Acho que 9, talvez, 2010, por aí. Não lembro agora exatamente. Mas acho que foi a primeira vez que eu vi um show da Maraik. É mesmo? Acho que sim. Olha só. O Tunga teve tocando contigo lá, se eu não me engano, aquela vez. É verdade. Que acho lindo. Até que a gente foi por conta do Tunga, se eu não me engano. Pode ser? Acho que foi. Agora que eu tô lembrando. É verdade. Nossa, eu nem lembrava. Muito bom. Verdade. Não tem nada programado, então, para dar sequência a essa carreira, por enquanto. Por enquanto, não. Né? Daqui a pouco pinta alguma coisa, a gente vai lá, se junta, toca em algum lugar. Eu tenho uma música gravada que tá pronta e só falta a mão de ir lá e colocar. Só falta dar um upload no Spotify. Exatamente, só isso que tá faltando. Tem arte e tudo, de certo. Não, arte não tem. Não, né? Senão ia ficar feio pra mim. Não, arte não tem ainda. É aquela coisa que a gente estava falando antes nos bastidores, sobre perfeccionismo e tal. Sim, sei como é que é. Que às vezes a gente acaba procrastinando um pouco porque quer que fique perfeito, né? Mas ela tá lá e em algum momento aí eu vou colocar, chama Camarim. É uma música do Gregory e do Conrado Pera. Algo de diferente em relação ao que a gente viu no primeiro álbum, no álbum 2, porque houve uma evolução, né, Maraik? Quem ouvir, vá lá ouvir, por favor, no Spotify. O primeiro álbum da Maraik é um álbum bem MPB. Eu vejo muita percussão naquele... Né? Muita coisa de não sei, de ritmos afros até, né? Acho que tem um pé no Nordeste, na Bahia... Minas, isso. Circula por ali. E o 2, que é o segundo, é mais pop rock. Mais pop do que rock até. Exato. Né? Tem um pezinho de rock, vamos lá... Mas é mais pop, vamos dizer assim. Eu adoro, sou apaixonado pelo 2, acho sensacional. Não que eu não gosto do primeiro, mas o 2 eu tenho um carinho especial por ele, acho bacana demais.
Para qual linha tá indo aí nessa composição aí que tá pronta para ser Então, essa publicada? música eu acho que conversa um pouco mais com o primeiro disco. Ela é uma MPB bem classicona, assim, uma canção um pouco mais lenta. Ela é uma dessas músicas que, quando eu vi acontecer, surgir lá em casa, eu acho que ela é um dos casamentos perfeitos entre letra e melodia, sabe? Ela tem uma melodia muito bonita, uma harmonia muito bem construída, muito rica, com muita dissonância, que é uma coisa que eu gosto muito, que tem muito na música mineira, né? E o Gregory colocou essa letra que é perfeita, que tem um verso que fala: pele é casca e vai passar, corpo é só um camarim. Tipo, sabe? Essas coisas que eu olho e falo, Gregory, pô, assim não dá. Eu quero cantar esse negócio. Com uma facilidade ainda, né? Parece que ele faz... Vamos lá. Ele sua muito, né? É mesmo? Ele é perfeccionista também? Ele é perfeccionista, né? Entendi. Ele é perfeccionista, Entendi. Mas ele realmente escreve umas coisas que eu falo, nossa senhora. Não, ele tem o dom, ele é muito bom. Eu nunca te vi cantar em outro idioma que não seja o português, Maraik. Tu tens algum preconceito, talvez? De forma alguma. Em relação ao inglês, em relação à música americana ou à música europeia ou alguma coisa do gênero? Não, de forma alguma. Eu gosto muito de música brasileira, mas eu ouço muita coisa de fora também. O quê, por exemplo? Eu amo Michael Jackson. Agora, das coisas de agora. Eu adoro a Olivia Dean, que tá bem hypada. O Gregory e o Tom têm ouvido muito uma banda chamada Giz. Você já ouviu? Não. É um negócio doido, mas é muito legal. Giz? Giz, Vou ter que dar uma olhada. É uma banda jovem, assim, eles devem ter 20 e poucos anos, é um som mais... Não sei a definição, uma coisa mais submundo, assim. Muito legal. Submundo, lá do B, sei lá. Underground. As palavras que vêm, né? Sim. Enfim, que é um som bem interessante. Também a gente tem ouvido bastante. Tem muita coisa que eu ouço. Eu já cantei coisas em inglês, sempre sob encomenda. Então, eu lembro agora, assim, eu lembro que uma vez eu cantei Beyoncé. Nossa! Com uma apresentação do Grupo Avulsos, aqui da Bu, né? De danças urbanas. Já gravei uma vez uma versão da Bela e a Fera, Beauty and the Beast, em inglês também. É só que quando eu escolho fazer, geralmente eu gosto de cantar em português, porque meu trabalho sempre foi muito focado, inclusive meu trabalho como professora também é na interpretação. E as minhas escolhas interpretativas, elas vêm muito a partir do texto. Isso é uma marca muito forte, eu gosto de trabalhar isso, eu gosto de pensar isso. Então... Eu gosto que as pessoas entendam tudo que eu tô dizendo, sabe? Eu falo inglês, né? Me viro bem, assim. Mas o português é aquilo, né? Claro. Você fala... E eu gosto que quando as pessoas falam assim, não, eu acho legal. Esse é um elogio que me pega quando eu ouço, que eu fico boba. Quando a pessoa fala, nossa, eu acho muito legal que você tá cantando e a gente escuta o que você tá dizendo. Eu falo, é pra isso, sabe? Essa é a minha linha mesmo, que eu gosto de seguir. Então, por isso que eu acabo ficando no português, sabe? Entendi. É mais cômodo e mais bacana de interpretar, vamos dizer assim. Exato. Tem mais sentido. Exato. Eu tava pensando, eu tava olhando esses dias, eu tava ouvindo e pensei, meu Deus, eu não lembro de ver a Maraik cantando em outro idioma. Ou seja, em espanhol, em inglês. Em inglês, geralmente, né? É o que as pessoas cantam. Mas o Tom, por exemplo, teu filho... Adora inglês, né? Adora cantar inglês. Vocês fizeram uma baita viagem, aliás, né? Foi muito bacana. Quem acompanhou no Instagram não perdeu. E se você não segue a Maraik no Instagram, siga lá, né? Maraik Oficial. Isso. Porque só aquela viagem foi muito bacana. Foi. Né? O Tom é fã de Bob Dylan e eu acho que ele realizou alguns sonhos dele. Realizou o sonho de ver o Bob Dylan. E agora, em julho, a gente vai fazer mais uma, que seria para ver o Neil Young. Sim. E o Neil Young cancelou a turnê na Europa. Que sacanagem, não creio. Por motivos de saúde, enfim. Mas Gregory, muito rápido, já achou um show do Nick Cave pra gente assistir na mesma época que ali legal. E tal. E aí vamos ver o Nick Cave. Que legal. Mas é isso, o Tom adora, né? O Tom e o Gregory gostam bastante, assim. Principalmente essa galera um pouco mais antiga, assim, de folk e tal. Nossa, eles adoram. Que loucura, né? Não dá pra entender, né, esse gosto, né? Porque é muito distante, né? Vamos lá, por mais que a gente também gostasse de coisas antigas, coisas mais velhas, vamos dizer assim, mas tá distante demais, né? Porque pro Tom, imagina, ouvir Bob Dylan, 1960, são 60 anos já. Sim. Né? De distância, né? Sim. Nós com 15...
Vamos lá, eu tava em 85, 60, 25. O que se ouvia em 1925? Nada, né? A gente não tem essa referência, né? É muito louco, se for pensar nessa coisa do tempo, né? É muito mais fácil hoje, as pessoas têm acesso a músicas mais antigas. Antigamente a gente não tinha acesso a músicas tão antigas quanto hoje eles têm, né? Acho que é bacana isso. Exato. Tu incentivaste o Tom a ser da música também? A gente tem música muito presente na nossa vida. Sempre, né? Tua família é uma família toda, musical, né? Mas nunca diretamente ficamos incentivando ele. A gente, inclusive, tinha um pouco de medo porque geralmente é isso, né? Se a mãe, principalmente se a mãe falar, nossa, isso é muito legal, então eu não gosto. Agora mesmo que é adolescente, nessa fase, então não é legal. É bem isso. Né? Então a gente sempre deixou muito solto, assim, né? Mas sempre foi uma casa que teve muita gente da música e tal, então isso sempre foi bem forte. E aí, agora de uns 3, 4 anos pra cá, é que ele começou a demonstrar o interesse em ele aprender instrumento, em tirar música e cantar e tudo mais. E aí ele vai muito nessa linha de coisas que a gente ouve também em casa. Sim, normal. Né? Então, o Gregory acontece. gosta de Bob Dylan, gosta de Neil Young, mas o Tom também adora JP, por exemplo, né? Que é uma coisa que daí sou mais eu que ouço, e ele curte também. Enfim, mas isso surgiu assim espontaneamente, sabe? Ninguém no foi tempo lá, não dele. houve cobrança, não houve nada De disso, forma né? alguma, de forma alguma, sabe? Pra ser leve também, né? Sim, exatamente. E ele gosta, né? Gosta demais. Ele adora, né? Porque Gosta, eu percebi... toca violão, toca bateria, canta super bem. Se apresentou no Tom daqui. Se apresentou, né? Foi o primeiro show dele, assim, né? Que ele subiu lá e cantou e tal. As primeiras experiências com acontecendo. desenvoltura, muito legal, né? Foi muito bacana a gente olhar assim, meu Deus, eu na idade dele nunca faria isso. Que loucura. Não, é loucura mesmo. É muito legal. Eu fico boba, assim, de ver, sabe? E tu és professora dele? Não. Não? Não. Santo de casa não faz milagre. Casa de ferreiro, espeto de pau. Vai, deve ter ele várias é autodidata, outras aí. então, é isso? Ele estuda violão, ele faz aula com o Léo Maier, faz aula com o Eduardo, com o Eduardo da Desordem, né, de bateria. E no canto, não. Ele sempre cantou por conta própria e tal. O que eu faço com ele é quando tá chegando nas apresentações e tal... Aí sim a gente trabalha em cima da música que ele vai cantar, né? Aí agora cada vez mais ele tem estado mais aberto também para isso, porque é difícil, né? Esse limite assim de é minha mãe, né? Me corrigindo ou sei lá, não vou para esse tom, mas às vezes pode ser interpretado assim, né? Ou ela tá me dando uns toques e tá legal. Então agora ele tá mais aberto, assim, sabe? Mas assim, com assiduidade, não, ele não faz aula comigo. E tom tem a ver com Tom Jobim? Não. Tem a ver com o quê? Com tom? Com tom. Tonalidade? Não, a gente queria um nome que fosse... Tom e Jerry? Claro. Tô tentando puxar de onde veio o tom. Algum, né? Tem gente que fala, é de Antônio? Não. É tom mesmo. É tom de tom. É tom. A gente queria um nome que fosse curto, que tivesse cara de apelido. E a gente pensou em algumas opções. Cara de apelido? Pra não ter apelido? Não, nem por isso, assim, pra ser uma coisa mais informal, mas não sei se é porque talvez Gregory Gregory e Marai, que são dois nomes, assim... Fortes. Verdade. E difíceis, assim. A gente queria simplificar um pouco, sabe? Eu facilitar a vida dele. Entendi. E é T-O-M, não tem H, não tem nada no meio, sabe? É tom de tom. Eu queria falar um pouco sobre essa tua fase também de professora, né? Porque a gente vê principalmente nas redes sociais da Marai que tá mudando, assim, né? Tem uma mudança, né? Do fim do ano pra cá, acho, talvez. A Marai que tem se empenhado em colocar mais conteúdo relacionado a canto, de um modo geral, e ao ensino e tudo mais, né? E me chamou a atenção uma frase tua numa apresentação, acho que é na apresentação que tem lá, tá fixada lá no Instagram, que tu falas uma hora que tu diz assim, não existe dom, existe treino. Dedicação, etc, etc. É verdade? Responde, depois eu te digo por quê. Tá. Será que tu vais usar o tom pra... Não! Tem gente que fala assim, como que você pode falar que não existe dom tendo um filho que toca de tudo e canta e não fez aula e tal, sabe? É que assim, eu acho que existe dom, mas treino só não é suficiente. Quem não tem dom tem mais dificuldade. Sim.
E mais do que dom, eu não sei. Eu posso estar falando bobagem aqui, tá, Marai? Que eu não sou músico, eu gosto... O podcast é teu, tu pode falar o que tu quiser, Pancho. Não, é que, né? Mas é que às vezes eu quero aprender mais. Então, mas a impressão que me dá é que quem não tem ouvido, por exemplo, tem muita dificuldade em cantar. E a ponto de eu achar que não é possível. Eu tô errado. Não, você não tá errado. Vamos falar de canto especificamente, né? Para você conseguir afinar, você precisa conseguir executar 3 processos. Você precisa conseguir ouvir, você precisa pensar no que você está ouvindo, e aí depois você vai ter a mecânica de executar aquele som. Mas você precisa ouvir e você precisa conseguir pensar, imaginar aquele som antes de fazê-lo. Entendi. Tá? Então, se a pessoa não consegue ouvir, se a pessoa não consegue pensar naquele som, ela vai ter uma dificuldade de afinação. Esses passos se aprende. O que acontece é que tem pessoas que têm muita facilidade com isso. Que esses 3 passos vêm automaticamente, numa fração de segundo. Exato. Não passa pela consciência. Isso. Simplesmente acontece. Exato. Né? É natural. Exato. Né? Geralmente são pessoas que já tiveram uma vivência de música, né? Sempre ouviam muita música, a família toca, canta, enfim. Ou teve Não contato. tem um componente genético aí nessa história? Sabe? Não sei te dizer se tem ou se não tem. Agora me ocorreu que de repente, por que não, né? De repente É tem. possível, né? É possível que sim. Mas eu acho que o meio interfere bastante. Com certeza. Né? Como em tudo, agora, né? Como em tudo. Agora a questão do dom, por que isso tem se falado cada vez mais no meio musical, né? Não existe dom, existe treino. Essa coisa do dom, ela geralmente está muito ligada a uma coisa divina, uma coisa que não se explica, né? E tal. Algo sobrenatural. Exato, né? Isso para mim tem 2 coisas que me incomodam muito nessa coisa de dom. A primeira é que ela exclui muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas humanas, que pensam, eu não tenho dom, então não posso fazer. Não vai dar, não adianta eu fazer, né? Que eu acho cruel. Sim. Porque não é bem não assim. É verdade. Não é assim, né? E a outra coisa que incomoda muito também é que quem tem facilidade tem o seu esforço diminuído. Porque, pra ele é fácil, só abrir a boca assim. e cantar, nasceu assim. E aí não vê o tanto que a pessoa se dedica e rala e estuda pra aprimorar aquilo ali. Sim. Né? Agora, assim, uma pessoa que não tem muita facilidade vai conseguir, de repente, pensando no canto, se tornar um profissional e cantar igual fulano de tal? Não. Né? Não necessariamente. Claro. Vai depender do esforço da pessoa, da orientação e tudo mais. E acho que todo esse processo também vai depender do que a pessoa quer com o canto também. Exatamente. Né? Eu canto porque eu gosto e me faz bem. Que bom. Faça então, cante. Exatamente. E se você puder aprimorar, melhor ainda. E se não, tudo bem, tá ok, canta. Exatamente. Né? Não, eu quero seguir uma carreira. Opa, então peraí. Então é outro esquema. Aí vai ter que ter realmente disciplina e vamos tentar tirar o melhor daí, né? Exatamente. É mais ou menos por aí. Né? E aí, se você pensar dessa forma, você abre a possibilidade para que as pessoas sigam a vontade de, eu gosto de cantar e eu quero. E, de fato, é possível melhorar muito estudando canto. Para quem já canta com facilidade e para quem não canta com facilidade. Sabe? Então, tem um caminho muito legal que se pode construir através desse esforço, do exercício, da prática e tal. Então, é democrático, sabe? Não é uma coisa que é só para os escolhidos, sabe? Então, por isso que isso, se você for olhar em outros perfis que falam sobre música também, sobre a parte de técnica, né? De desenvolvimento de canto, ou até mesmo de instrumentos, você vai ver que essa fala, ela é muito recorrente, sabe? E, de fato, mesmo as pessoas que têm muita facilidade, se elas não se dedicarem muito e estudarem e pensar... E não é nem, às vezes, só o cantar, mas é o cuidado com a voz, é a organização para o momento de fazer as coisas, é carreira, é um monte de coisa. Se não tiver esse esforço, só o dom, ele não se sustenta. Ele não se sustenta. Então, por isso que a gente diz, não é dom, é treino, sabe? Como é que foi o teu processo? Tu começaste a estudar cedo? Que professores tu tivesse? Me conta um pouquinho da tua evolução como aluna de canto. Eu sempre vim de uma família muito musical. Minha mãe tocava violão, cantava divinamente, assim, né? Canta até hoje e tal.
E a música sempre foi muito, muito presente na minha casa. Meus pais ouviam muita música, muito mais do que eu ouço em casa hoje. Aos 7 anos, eu comecei a estudar piano. Na escola onde eu estudava, em Pomerode, tinha uma professora particular que dava aula lá dentro da escola, eu fazia aula com ela. E estudei durante muitos anos, depois comecei a estudar flauta doce, aí tocava em casamentos e tal, não sei o quê. E depois comecei a cantar em coral. Tinha o coral da escola, coral infantil. Depois a minha mãe já começou a trabalhar com um coro que ela teve também muitos anos lá em Pomerode, que foi um coro que realizou um monte de coisa super bacana também. E assim eu fui cantando em coro. Eu só fui estudar canto mesmo quando eu tava com 26, eu acho, 26 anos, e a minha primeira professora foi a Giana. Caramba, Giana Serve, foi minha professora também. Eu sei. E aí fazia aula com ela. E aí ela começou a me falar, escuta, por que você não dá aula de canto Isso em algum momento? no teatro ou não, isso com foi ela mesmo? Não, foi com ela mesmo, foi em outra escola e tal. Depois eu fui pro teatro e tive aulas com o André durante muitos anos. E nesse meio tempo ali eu fui me profissionalizando também e tal. E me preparando para de fato começar a dar aulas também. Entendi. Né? Aí eu entendi que eu posso trabalhar com isso também dando aula, né? Não preciso só ser cantora. E foi mais ou menos esse caminho. E ao longo desses anos de formação, eu fiz muitas oficinas. Por conta desses corais onde eu cantei, eu participei de muita oficina com muitos professores de vários lugares do mundo, assim, sabe? E depois aqui, em oficinas aqui da região, né? Na oficina de música de Itajaí, de Curitiba também e tal. Então, fui sempre fazendo pequenas formações, assim, que foram me ajudando também nessa parte pedagógica, né? Técnica, assim. Entendi. Esse foi o rolê. Até que eu fui fazer a faculdade de música. Mas aí já foi com o objetivo de, vou fazer a graduação. Aqui em Blumenau mesmo? Fiz aqui. Porque eu fiz tarde também, né? Eu comecei outras faculdades, não me encontrei, comecei a trabalhar só e fui esperando para ver para que lado eu ia. Porque eu sempre corri muito da música, sabe? Eu gostava de fazer música como um hobby. Sempre fez parte da minha vida, desde criança, né? E sempre foi muito com essa coisa de lazer, assim. E aí, quando eu pensava, mas trabalhar com música, não dá dinheiro. Música não dá dinheiro. E eu não quero ficar na pindaíba, entendeu? Então, eu quero... E aí, eu fui fazendo outras coisas. Até que um belo dia, entendi que não adiantava ficar correndo, sabe? Que era isso mesmo, assim, que... Dá pra você fazer o que você ama fazer, né? E viver, enfim, dignamente através disso e tal. E é uma verdade que música não dá dinheiro? Não, eu pra acho maioria que não. das pessoas, talvez. Assim, eu acho eu acho que é muito cruel? desafiador, né? Hoje em dia, com o IA mesmo, né, Pancho? Tá difícil, né? Nossa senhora, né? Eu acho que tá cada vez mais desafiador. Né? Mas tu não achas que a IA pode ajudar a fazer com que a gente dê o real valor para quem merece, talvez? Acho que sim. Te digo assim, aquelas pessoas que se destacam de verdade vão se destacar cada vez mais? Não, eu acho que sim. Eu tenho a impressão que às vezes a inteligência artificial vai fazer isso, sabe? Tipo, esse cara a gente tá dando bola, mas esse artista, mulher, homem, que seja... mas a IA veio para mostrar que ele está fazendo só o que a IA faz, não além do que a gente pode fazer como ser humano. Sim, né? sim. Eu não sei, tenho a impressão Não, que... eu acho isso também. Eu acho que eu tenho uma visão otimista, assim, mas eu acho que também torna esse rolê todo muito mais desafiador, né? E, assim, eu venho de um lugar muito privilegiado, né? Porque... tanto meus pais sempre investiram muito na minha formação e na formação da Mayla. E investir, eu digo, em todos os sentidos, né? De estar presente, de incentivar, de pagar aulas, enfim, e tudo mais. Então, quando eu, de fato, assumi trabalhar com música, eu já tinha um preparo muito grande. Sabe? Que depois eu vi que na faculdade, enfim, em outras formações acadêmicas ou coisas mais formais que eu fiz, eu já tinha uma experiência muito grande porque eu tinha sempre sido incentivada a estudar aquilo e estar em contato, né? Então, de fato, eu consegui também me firmar depois profissionalmente e tal, ter um certo destaque, porque tinha toda essa história... anterior, nem todo mundo tem essa possibilidade. Sim, com certeza. Né? E isso faz uma diferença também, né? Mas também teve gente que não teve isso tudo e que também consegue. Então,
É cruel, no fim das É contas, porque a cruel. gente não sabe exatamente Exato. qual caminho trilhar e de que maneira, né? Exatamente. E não é só a nossa vontade, é o mercado. Exatamente. É a que tecnologia. Muda. Tudo muda e agora muda muito mais Antigamente rápido, a gente né? dependia de estúdios e gravadoras, hoje você faz tudo em casa, se quiser. Exatamente. Né? Tá aí a Billie Eilish para não... Né? Que é alguém que tá ali no topo do pop internacional e grava em casa no quarto, se for o caso. Exatamente. Né? Com o irmão. Exato. Né? Então tem espaço para isso e é um rolê complexo, assim, sabe? São vários fatores. Eu acho que talvez outras profissões deem uma garantia um pouco maior de que não, você vai... O básico ali vai ter, você vai conseguir se manter. Acho que na música a gente não tem ainda isso, sabe? Eu acho mais desafiador. Por outro lado, né, Marai, que essa mudança do mercado, né, que antes estava na mão de gravadoras e agora está na mão de plataformas, né, vamos dizer assim, democratiza muito mais também, né? Hoje a gente tem a possibilidade de encontrar muito mais coisas do que há 30 anos, por exemplo. Certeza. Há 30 anos as coisas chegavam pra gente e mais ou menos o que o mercado determinava chegar. Exatamente. E agora não, agora a gente tá livre para escolher o que quiser e tem gente se dando muito bem em determinados nichos, né? Pessoas que a gente nunca ouviu falar na vida e que estão super bem, obrigado, porque tem aquele público cativo, né? Exato. O que é mais legal? Meu Pancho, que pergunta, hein? Capciosa. É que é difícil, né? Eu fico pensando... Eu acho que mais legal é quando tu consegue fazer manter a relação com o trabalho numa coisa que te dá prazer. Isso não quer dizer que não vai te dar trabalho, né? Vai dar. E nem sempre o prazer também está ligado a um sucesso excessivo, vamos dizer também, né? Um super sucesso. Não, assim. isso nem, sabe? Isso aí é consequência. É consequência, né? E tem muita gente que está muito realizada trabalhando com música e que ninguém conhece. Sim, exatamente. Né? É isso que você exatamente, falou, né? Então eu acho que o sucesso é isso, assim, o que é mais legal. Eu acho que é isso. Se você consegue realizar aquilo que você desejou, sabe? Eu acho que é por aí. Quem canta seus males espanta. Tá fazendo psicologia agora, né? Como é que aplica a psicologia na música? Me conta como é que faz esse misto. Meu Deus, Pancho, olha, é uma Deve ser loucura. bacana, né? É muito legal. É muito Porque legal. agora, além da voz, ela começa a analisar o comportamento dos alunos também. Não posso falar isso, porque senão segunda-feira eles estão cancelando tu achas comigo. Que eles não estão pensando nisso? Ah, claro que estão. Rola isso também? Não, rola. Não que eu fique ali, né? Não, lógico, eu tô brincando aqui, né? obviamente. Estás analisando outra coisa. Né? Não, mas rola muita relação, assim. Tanto que eu fui estudar psicologia porque... eu tô há 20 anos dando aula esse ano, né? E eu sempre percebi a relação muito forte de escolha de repertório. Às vezes a música tá falando de um momento que a pessoa tá passando. Entendi. Sabe? Às vezes o não querer cantar determinada coisa porque remete a alguma situação. Um cantor específico, um estilo de música, ou enfim. Um tema, né? Uma memória ruim lá que tem que não quer desbloquear. Exatamente. Deixa lá, quietinha. Né? E aí, a voz, ela tá diretamente ligada à emoção, né? Então, eu já presenciei, já acompanhei processos super bonitos, assim, em aula, nessas conexões, assim, quando finalmente a pessoa dá um clique e conecta, sabe? Consegue trazer uma sensação e colocar aquilo pra fora através da voz, sabe? Porque as pessoas ainda separam muito o falar é uma coisa e cantar é outra. E, na verdade, não, né? A gente tá comunicando quando a gente canta. Sim. A gente tá comunicando alguma coisa. Mas tecnicamente é diferente, né? Não, tem, claro, né? Porque... O comportamento vocal, ele é um pouco diferente, mas eu digo nessa parte de comunicação mesmo. Como eu te falei antes, né? Eu sempre parto muito da ideia da letra, trabalhar a interpretação através da letra. Então, essas associações, elas acabam acontecendo muito, né? Então, isso sempre apareceu muito, assim. E aí, um dia, conversando com um amigo nosso, que é psicólogo e tal, ele falou, Marai, vai estudar psicologia, você vai conseguir dar nome a essas coisas, vai conseguir, talvez, lidar até de uma forma mais profunda com isso e tal. A ideia não é fazer terapia com meus alunos de canto. Eu ia dizer, daqui a pouco tu vai passar pra esse... Não é. Apesar de já ter enrolado uma terapia aulas, assim, diferente. Que são quase, né, deve ter alguma técnica terapêutica com música. Tem, né? Tem, claro, tem sim.
Mas a linha que eu tô indo, Pancho, aos poucos agora, e agora eu tô na época de fazer o TCC, o meu TCC vai ser sobre ansiedade de performance para músicos. Ah, por isso tem se falado sobre isso nos vídeos também. Também, Entendi. sabe? Quem for no Instagram visitar lá, @Maraike_oficial, vai perceber que ela tem falado muito sobre isso, sobre a evolução, principalmente, dos teus alunos. Exato. Em relação ao medo, né? A vergonha, a timidez, ou enfim, Exato. a insegurança. Muita gente bloqueia nesse ponto aí, né? De insegurança e tal, e acha que, então eu não tenho dom, então não dá pra eu cantar. Enfim, mas é são cruel, vários... né, Maraike? Bom, eu fiz canto, né? Eu já tive aula contigo, já cantamos no coral, né? Mas eu fiz, num passado distante, fiz canto lírico. Você fez? Eu Canto lírico? Não lembrava fiz 2 disso. anos de canto lírico com Domingos Moreno. Ai, que máximo! Sim, e com o Helder. E na época, eu fiz porque eu gostava, obviamente, porque achava que eu tinha jeito. Sou barítono e gostava muito. E nos ensaios, nas aulas, eu adorava me ouvir. Mas nas apresentações, que catástrofe. Bate nervoso. E arruína tudo, porque tu não cantas aquilo que tu és capaz de cantar. É impressionante, é uma loucura. Me apresentei pouquíssimas vezes, mas as vezes que eu me apresentei, eu sei que eu fui muito mal. Eu tenho noção disso, né? Sim. Cara, como é difícil a gente se expor. É difícil. Aí o pessoal deve estar pensando, mas tá aí ele entrevistando, né? É um treino também. Não? Com certeza. São 25 anos de profissão como jornalista para me desinibir. E na hora de cantar também não deve ser fácil. Né? Não é. E assim, Pancho, eu fico nervosa. Essa semana eu postei um vídeo falando sobre isso. Sim, verdade. Sabe? Eu fico muito nervosa. A minha sorte é que quando eu me apresento, eu tenho muitas músicas para cantar. Daí dá tempo de passar o nervoso e começar a cantar bem. Começa nervosa, mas se fosse para cantar uma música só... Tava lascada, tava ferrada. Tava lascada. Entendi. Mas ele faz parte, sabe? Só que aí o lance é exposição. Você tem que fazer. É treino até também. Exatamente. Isso se treina, né? Essa confiança, na verdade, isso é um ciclo, assim, né? Eu sempre falo isso com os meus alunos. Você treina a técnica vai gerar uma melhora, você vai perceber, como você ir para academia, se você for, depois de alguns meses, você vai perceber uma mudança, evolução, né? Uma evolução no corpo. É isso que acontece no canto também. Aí você aumenta um pouquinho a confiança, fala, olha, consigo, né? Aí você ousa um pouquinho mais. Aí você vai evoluindo porque você vai trabalhar para sustentar aquela ousadia um pouco maior, técnica. Então a confiança vai aumentando junto com a técnica também que vai desenvolvendo, mas é um ciclo, a gente não consegue separar muito as coisas. Sim. Né? E a apresentação é isso, você tem que se expor, se você quer, você precisa se colocar na situação ali para você ir aprendendo. Às vezes a gente não... eu acho que dificilmente a gente deixa de ficar nervoso. Mas a gente passa a reconhecer os sinais que a gente tem no corpo que demonstram esse nervosismo. E aí você começa... Por exemplo, eu fico com a boca muito seca. Mas assim, muito seca. Então, eu faço a hidratação, né? Com soro... como maçã antes, que ajuda a hidratar mais a mucosa. Tenho esses cuidados, assim, que ajudam a hidratar um pouco mais, melhora. Entendi. Respiração. Meu Deus, a voz fica trêmula, né? E tal, aquela sensação de garganta parece apertada. faltar o tempo todo. Exatamente. Então... No ensaio, tu sustenta uma nota tranquilamente, chega na hora da apresentação... vai caindo a afinação, vai morrendo, né? É bem assim. Então a gente foca um pouco mais em exercícios que vão ativar mais essa consciência de manter a respiração um pouco mais baixa e tal, para não deixar a ansiedade tomar conta. Sim. Né? Então a gente começa a focar um pouco mais nisso. Só que as primeiras vezes que a gente canta e se expõe, a gente não consegue nem perceber o que está acontecendo, porque é um nervosismo muito grande. nervosismo muito grande, é um turbilhão. Né, de emoções. Por isso que eu gosto muito de colocar a experiência de apresentações nessa prática dos meus alunos de canto, sabe? Eles sempre se apresentam. Quando as pessoas te procuram para ter aula, tu perguntas para elas qual é o objetivo delas com o canto?
sempre, né? Para mim é importante porque esse objetivo poder vai definir tudo. E o que as pessoas têm dito ultimamente, Maraike? Olha, atualmente eu tô com um público bem diversificado, assim, sabe? Eu tenho tanto cantores profissionais que vêm fazer aula para poder manter um condicionamento vocal, né? Que às vezes tem alta demanda. A Hannah Pickler faz aula comigo, então a Hannah canta. Aliás, Hannah, né? tem que vir aqui também. Nossa, ela tem muita... Tá na minha lista, Ela tem muita coisa interessante para contar, né? Então, é uma cantora que tem uma alta demanda, viaja, não consegue dormir direito e tal. Então, é puxado, a né? voz tem a que Hannah, pra quem não sabe, ela canta em eventos, né? Canta principalmente em casamentos, né? Uhum. E pelo Brasil inteiro, né? Aí tá fazendo... Esse final de semana fez o primeiro internacional, né? Caramba, que bacana. Ó, gancho pra vir aqui, Hannah, contar essa história, essa evolução também. Isso mesmo. Então, assim como ela, também tem outros cantores profissionais que vêm com esse objetivo de, não, eu preciso estar sempre aprimorando a técnica pra e ter manter condicionamento físico. Entendi. Né? Uhum. Tenho muitas cantoras, por coincidência, cantoras que vêm fazer quase como uma atividade terapêutica, no sentido de, um momento que eu tenho pra mim, pra fazer uma coisa que eu gosto, sabe? É bacana. Pra conhecer pessoas que gostam de música também e tal. Isso tem muita gente. E tem a criançada que sonha em ser cantora, né? Tem isso. Tem. Tipo, eu tenho um astro pop de referência e eu quero ser que nem ele. Exato, né? As meninas têm também, adolescentes, assim, que têm o desejo de vir a trabalhar com isso, assim. E tem muita gente boa, porque a impressão que dá é que a internet, vamos lá, organizando as ideias aqui, começa a falar, começa a pensar, mas a impressão que dá é que como a gente tem muito acesso, a gente vê muita gente boa hoje nas redes sociais. Sim. Que antes ficavam dentro do quarto e não apareciam. E agora a gente pensa, meu Deus, tem muita gente boa cantando, tem muita gente boa dançando, tem muita gente boa no esporte, tem muita gente boa encenando, sendo comediante. Sempre foi assim e a gente não sabia e as redes sociais viraram esse palco? Ou tu achas que de alguma forma as coisas evoluíram mesmo e o ser humano está evoluindo nesse sentido também de ser melhor cantor, vamos dizer assim, especificamente na tua área? Não, eu acho que a rede social tem um papel importante nisso, assim. Porque a hora que a menina que cantava só lá dentro do quarto começa a ver pessoas que ela admira fazendo, cantando, e ela começa a cantar e ela se expõe e canta ali também, ela está influenciando e inspirando outras meninas que também gostariam de fazer. Então, eu acho que é uma coisa que vai se ramificando, assim, sabe? Então, eu acho que a rede social tem um papel importante nisso também, sabe? Eu percebo que... E é interessante, porque os adolescentes também estão mais... Eles têm muito a nos ensinar sobre essa coragem de se expor, mesmo que não esteja perfeito. Lógico. Tem todo um rolê de exposição aí que é delicado, né? Mas a gente tá falando aqui de canto, assim. E é uma coisa que eu gosto, que eu sempre falo para os meus alunos adultos. Observem as crianças e os adolescentes cantando, né? Eles têm uma coragem, às vezes, eles têm uma leveza para lidar com a questão da exposição, mesmo quando não tá perfeito, que a gente já não tem mais, porque a gente fica se cobrando. Sim. Porque a gente é adulto, a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que ser responsável, a gente tem que ser muito bom. Porque se a gente não for muito bom, a gente não serve. Sim. Né? E eles não têm essa pressão Diz ainda. O mercado, diz a sociedade. Diz, né? Diz o resto. Enfim, vamos ver. Então, isso vai impregnando na gente, Sim. né? Então, as crianças e os adolescentes, eles têm mais essa leveza de fazer pelo eu gosto. Eu me divirto. E aí eu acho que isso também vai inspirando, sabe? Por isso que a gente vê cada vez mais gente assim que fala, meu Deus, onde é que essa pessoa estava antes, né? Tá aí. E tem várias pessoas assim. Acho que só falta se jogar, assim, se colocar, né? E experimentando mais. Por outro lado, tem uma questão também da modernidade, vamos dizer assim, da tecnologia, que ajuda, que facilita, né? No cantar, vamos dizer assim, no se apresentar. Por exemplo, autotune, né? Ou seja, a tecnologia que ajuda a fazer com que a pessoa não desafine. Falando da maneira mais rasa possível, né? Playback. Eu nunca vi tanto playback como ultimamente, porque antigamente não existia isso. Quem ia fazer show era para tocar ao vivo e a gente ia para assistir porque sentia essa energia. Sim. E de repente tu vais até num show de gente muito famosa e Playback, como o playback tá dublando, ou no máximo não, talvez não esteja, mas tá lá junto, sempre tem um playbackzinho no fundo para salvar. Eu acho horrível isso, Maraike. Eu não sei o que tu pensas, mas eu penso assim, caramba, onde é que a gente se perdeu?
Não curto também. Não me pega, não faz minha cabeça, assim, sabe? Porque parece que não afeta as pessoas dessa geração atual, assim, tanto quanto afeta talvez nós que somos mais antigos. Acho que sim. As pessoas aceitam com mais facilidade essa possibilidade Sim. de enganar o ouvinte. Porque é uma enganação, né? Vamos combinar. Sim. Tanto um quanto o outro, né? Por mais que o autotune pode até ser usado como uma técnica, como um estilo, como uma ferramenta, assim, né? Ou até uma textura diferente na voz, vamos lá. Né? Pode ser usado sim. Mas a gente sabe que muita gente usa para não desafinar mesmo. É isso. Com esse objetivo. Né? Sim. E já usavam também há um tempo atrás, assim, sim, né? mas não tanto. Às vezes a gente nem imaginava que o artista fulano de tal... É que agora é descarado. Agora é descarado. É descarado, a gente sabe que tá usando. E é isso, agora cada um você vai lá e baixa o aplicativo no seu computador, no seu tão celular fácil, e faz né? e resolve. Tá tão fácil. É uma loucura, é uma loucura. Maraik, rapidamente quero falar um pouquinho da tua origem. Tu és alemã. Eu sou! Olha minha cara de alemã. Super, é grande. Sim, é verdade. A altura, 1,81m só? Eu achei que tinha mais. Hoje tem um saltinho. Hoje tem saltinho, 1,81m. Tu veio da Alemanha? Vim. Teus pais são alemães? Não, minha mãe é brasileira, meu pai também. Minha mãe é mineira. Olha. E meu pai é paulistano. Mas meu pai é filho de alemães. Entendi. Então, ele sempre falou alemão e estudou numa escola de língua alemã, lá em São Paulo. E ele trabalhou como engenheiro tradutor durante a construção da usina de Itaipu. Olha. Que foi uma empresa alemã que fez. E aí, a partir disso, eles receberam um convite depois para ir trabalhar lá na Alemanha. E aí eles decidiram viver um tempo fora, ficaram morando 7 anos lá. E eu nasci nesse meio tempo. A Maila não. A Maila não, a Maila é blumenauense. É blumenauense. Da Alemanha vocês vieram para Blumenau? Não, viemos para Pomerode. Né? Aí vivemos eu vivi 20 anos. Por quê? Para não ter uma grande diferença a partir da Alemanha original para a Alemanha de mentira? Né? Meio isso. O meu pai trabalhava numa multinacional e quando ele decidiu, né, mostrou a vontade de voltar para o Brasil, essa multinacional tinha algumas unidades no Brasil. Certo. E aí eram ou cidades muito grandes... E não era Belo Horizonte, que era da onde eles tinham saído e gostariam de voltar. E tinha Pomerode, que aí tinha essa coisa muito forte da língua alemã. E pensaram também muito em mim, para não perder, né, o contato com a língua. Porque tu saíste da Alemanha com quantos anos? Com 6. 6 anos? Com quase 6 anos, assim. Ou seja, falava já o alemão. Falava E falava só português alemão. Também? Ah, não? Não, eu falava quase nada de português. Caramba, teus pais não falavam português em casa? Não, falavam pouco, né? E eu falava uma ou outra palavra só, mas eu falava só alemão em casa. Caramba, né? não sabia. Quando a gente chegou aqui, bateu o desespero, né? Não sabia falar nada. E aí eu não quis mais falar alemão em casa. Aí eu fui aprendendo português. Na marra. Na marra, né? E aí também perdi o hábito de falar alemão dentro de casa. Mas como? Nem tanto ao céu, nem tanto ao... Então, explica isso para uma pessoa de 6 anos que tá ali, Hoje né? não dominas o alemão, é isso que tu quer dizer? Não, eu me viro super bem, tá? Não passo necessidade. Deve entender bem. Entendo bem. E alguma dificuldade para falar? Que é o que acontece comigo também. Exato. Às vezes. A gente vai esquecendo as palavras, né? Quando não usa, a gente esquece as palavras. Mas assim, todas as vezes que eu tive contato com alguém de lá, ou quando eu tive lá, é assim, 2, 3 dias eu destrava e daí daqui a pouco eu já tô falando, sabe? Exato. Ainda deu. Justamente porque eu tinha aula de alemão na escola e tal, né? Então, tinha esse contato ainda por conta de estar em Pomerode, né? Isso também ajudou bastante, assim, a não perder tudo, né? E ficou em Pomerode até quando? Até os 26, eu acho. Caramba, bastante tempo. Sim, trabalhava lá. Quando eu comecei a cantar no Botequim aqui, eu morava lá ainda. Tu vinhas de lá, de Pomerode, cantar aqui. E aí depois, logo depois, me mudei pra cá. E aí, enfim, já conheci o Gregory e tal. A gente já casou e tal. E tu fizeste alguma faculdade no tempo certo da faculdade, vamos dizer assim? Eu comecei musicoterapia, olha só. Logo que saiu do ensino médio? Foi meu primeiro vestibular. Fiz 6 meses lá em Curitiba, na FAP. E não me adaptei, enfim, uma série de questões, essa coisa de sair de casa também não foi uma coisa muito tranquila para mim. Voltei, depois fiz turismo em Floripa, fiz 1 ano aqui, depois 1 ano lá. Certo. Literalmente fiz turismo em Floripa. Minha mãe queria me matar. Foi estudar e acabou sendo a turista.
E aí eu, né, uma beleza. E aí depois acabei voltando também e aí ficando só com trabalho. Então eu trabalhava no banco, no Bradesco, em trabalhei Pomerode. anos. Eu também trabalhei em banco, eu não posso falar muita coisa. Pois é, né? Sinto muito por nós, né, Pancho? 4 anos eu trabalhei em banco. Nossa Senhora. Pensa. É. Não vou dizer que foi um tempo perdido, mas... Não foi. Também assim... Poderia ter sido melhor aproveitado, vai. Exato. É isso aí. Exato. É isso aí. Né? Mas é o caminho da gente, né? Mas acho que é por conta justamente do que tu falasse no começo da nossa conversa. Como é que eu vou trabalhar com música? Né? Tu te perguntaste, né? Como é que eu vou fazer disso minha profissão? E eu gostava, por exemplo, gostava de música também, mas nunca fui músico, mas tocava guitarra, aquela coisa, banda de garagem, piriri. Mas eu gostava muito de fotografia, por exemplo. Adorava. Eu fazia meu estúdio dentro de casa, fotografava coisas e nunca fui atrás disso como profissão. Tá. Poderia ter feito. Poderia ser fotógrafo hoje. Não sei que fim eu teria também, porque tá todo mundo fotografando, tá aqui, né? Mas você pode fazer também, né, Pancho? Claro, nunca é tarde, né? Tô novinha ainda, né, Maraíca? Por favor, né? Com 41 fui fazer faculdade, 40? Então, eu me formei com 37 também. Aí, ó, tá vendo? Em jornalismo, no caso. Aí, já trabalhava na área, ok e tal, mas formação acadêmica. E você fotografa, né? Eu lembro de... Sim, eu gosto. Fotos de viagem sempre foi hobby, nunca foi um trabalho, mas sempre foi hobby, desde a adolescência, assim, desde a adolescência. Tenho fotos minhas na época de colégio com câmera antiquíssima, que assim. Barato. Adorava. A gente acha que não pode virar trabalho, engraçado, né? Porque naquela época, principalmente, hoje acho que não, hoje tá mais fácil, né? Mas naquela época era coisa, né? Médico, advogado, engenheiro. Muito forte, e era né? isso aí. Não, artista. Não, como assim artista? Ainda mais que no interior. Fosse nas grandes centros, talvez isso fosse mais fácil, mais factível. Exato. Mas no interior é mais difícil. Exato. O que estás ouvindo? A gente tá aqui encaminhando para o final. Preciso saber o que estás ouvindo. Tu és uma daquelas que fica no Spotify o tempo todo atrás de coisa nova ou não? Não fico. Não fico. Mas quando eu acho alguma coisa, eu ouço até eu não aguentar mais escutar. Por exemplo? JP. Sim. De coração. JP tem meu coração. Adoro o som dele. Coisas que eu tô ouvindo agora, e esse trabalho dele com os 3 lá, né? O JP, o Mestrinho e o... Esqueci o nome do outro. João Gomes. Isso, João Gomes. Que voz que tem esse João Gomes, aliás. A vozelhão grave, né? Incrível. Esse trabalho é realmente muito bacana. Eu gosto, mas eu gosto mais do trabalho... autoral dele. Que sozinho. É esse disco que ele ganhou Grammy, né? Ele ganhou 3 Grammys, verdade. né? Com Se Meu Peito Fosse o Mundo. Eu acho esse disco lindo de morrer. E tô ouvindo também Os Garotinhos. Os garotinhos, olha Gente, só. um papo de adolescente total, tá? Mas eu amo o groove e tal, essa coisa de soul music eu adoro, sabe? Adoro coisa groovada. Adoro o som deles, escuto bastante também. Que bom. E também tenho ouvido o Tim Bernardes. Sim. Que eu tô apaixonada, que foi o Tom que me mostrou, eu já tinha ouvido falar dele, mas nunca tinha parado pra ouvir. E o Tom me mostrou o disco dele que chama Mil Coisas Invisíveis, que eu acho fantástico. Lindo. Que esteve no Tiny Desk também, né? Teve. É verdade. Teve com no músicas Tiny Desk desse Brasil disco, agora, né? Isso, com orquestra e muito tal. bacana. É lindo, o disco é lindo ele cantando. Eu confesso que eu ouvi pouco. Tem que ouvir mais. Vale a pena. Tem que conhecer um pouco mais. Ele, Zé Ibarra também, acho um pouco parecido, assim. Também tá com um disco lindo, Zé Ibarra, também ouvi muito. E por fim, quando é que a gente vai ouvir o single da Maraíca no Spotify? Em 2026. Oba, que bom. Temos uma data, isso é importante. Temos uma data. Eu tenho tempo. Maraíca e Valentim, obrigado pela tua participação. Obrigado por aceitar esse convite para conversar um pouquinho com a gente. Para quem não conhece, conhecer. E para quem conhece, conhecer um pouquinho mais, porque sempre tem um ladinho dessa vidona que a gente não sabe tanto. Com certeza. A gente deixou de abordar muita coisa aqui. Eu vou te convidar de novo. Quem sabe com o Gregory, quem sabe com o Tom. Vamos chamar a família inteira aqui. Obrigada. Obrigado também. Eu falei, né? Será que 1 hora a gente tem tanto assunto, Pancho? Faltou. Faltou assunto. Tem um monte de coisa aqui que eu tenho anotado e ok, passou. Vou ter que ficar para segunda. É isso, foi uma delícia. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço a tua presença, Maraíca. Obrigado e sucesso de novo, né? Vou te acompanhar no Instagram e você também acompanhe, @MaraicaOficial. Se você quer ter aula, se você quer saber um pouco mais sobre canto, principalmente, ou sobre música,
Segue lá que vale a pena. Obrigado, Marai. bem-vindos. E obrigado a você também que acompanhou esse episódio do Papo com Pancho. Lembrando que a gente está no YouTube, está no Spotify, está no Amazon Music, está também no Apple Podcast. E segue @pancho.com.br no Instagram também para assistir aos cortes e também para ver quem está sendo publicado naquela determinada semana, tá bom? Um grande abraço a todos e até semana que vem.